Boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Cauê e hoje nós iremos falar sobre a questão da educação alimentar e nutricional voltada para uma pesquisa amostral, tá? Que seria pegar toda aquela parte da estatística básica que nós vimos, né? A questão da moda mediana, média, a variância, amplitude, desvio padrão, e a gente vai fazer uma análise de uma tabela que o foco aqui vai ser a parte da quantidade de homens com excesso de peso nas capitais brasileiras e o Distrito Federal, né? Então olha aqui, ó. A primeira pesquisa que a gente tem que fazer é sobre a questão da medida de tendência central, né? A questão da tendência central, ela é justamente o que? É uma medida de valores numa amostra que identifica os diferentes pontos centrais dos dados, muitas vezes referidos coloquialmente como média, né? É para saber como está centralizado na nossa amostra, né? A primeira que a gente vê é a média, a segunda a mediana e a terceira é a moda, tá? Então, ó, aqui a gente vai começar a ver como que seria a questão da média. Lembrando, a média ela é dividida em média de aritmética simples e ponderada, né? E aqui eu fiz uma definição onde acaba englobando as duas ao mesmo tempo, tá? Então, ó, seja x é uma variável quantitativa e x1, x2, né, reticências, xk com frequências absolutas, né? Ou seja, o que a gente denomina como peso, né? E pode ter ou não frequência absoluta, né? Variando de N1, N2, reticências a NK, define-se como média aritmética de x, indicada por x barra, né? Como a divisão da soma de todos os produtos xi vezes Ni, onde I varia de 1 a k, tá? Pela soma da frequência, isto é, de acordo com essa formulazinha aqui, tá? Essa aqui é a nossa média. Aqui nós vamos ter a definição de mediana, né? A mediana é o valor central, né, do nosso conjunto de dados, né? E para encontrar esse valor é necessário colocar os valores em ordem crescentes, tá? Uma ressalta que não necessariamente vai ser crescente, pode ser também em ordem decrescente que a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Mas a gente acaba convencionando em ordem crescente. E a nossa mediana ela vai ter essa característica aqui, tá? Se a quantidade dos termos, né, for ímpar, né, a gente vai ter essa forma para achar nossa mediana. Se ela for par, ela vai ter essa outra forma aqui, tá? Se ela for ímpar, é mais simples, literalmente vai ser só o termo do meio. Se ela for par, na verdade, quando você for cancelando os seus termos, né, até chegar no teu termo central, você vai perceber que já que nós estamos trabalhando com quantidade de termos pares, vai sobrar dois termos também centrais. Nada mais, nada menos é a média daqueles dois termos, né, quando a gente tem uma quantidade par, né? Então aqui, ó, de tal forma que n é a frequência absoluta. No caso, essa frequência absoluta seria a nossa quantidade de termos, né? Aqui nós temos a moda, tá? A moda é o valor que mais repete na nossa amostragem, né? A partir daqui, nós vamos agora estudar o que a gente chama de medidas de tendência de dispersão, tá? O quão longe nós estamos, por exemplo, da nossa média, né? E então aqui, ó, são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desse parâmetro torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que, tá, as variáveis de tendência central muitas vezes escondem a questão da homogeneidade ou não dos dados. Como assim? Né? Por exemplo, se eu tenho sei lá, três termos, né? E vamos supor que esses três termos eles são, por exemplo, 3, 4, 5, nós vamos ter uma certa quantidade de média, né? Uma média que vai ser ok, né? E a gente vai ter que os termos eles estão próximos, mas pode ser que a gente consiga essa mesma média, mas com os termos muito distantes. Tem uma outra forma de visualizar isso, ó. Deixa eu colocar aqui a nossa canetinha. Vamos supor, vamos pegar casos bem tranquilos. Vamos pegar, por exemplo, aqui só dois exemplos. Vamos pegar que a gente tem, por exemplo, 20, né, e 80. Se a gente somar esses dois aqui e dividir pela quantidade de termos, a gente vai achar que 100 sobre 2, 50. Então, a nossa média é 50, né? Mas, se a gente, por acaso, pegar esse outro aqui, ó, né? Por exemplo, 45 e 55, e a gente somar e dividir por 2, nós também vamos ter 50. Então perceba que ambos, né, a questão dessa nossa amostra, que essa nossa amostra são em dois termos,
a média da mesma, mas perceba que os números são bem diferentes. Perceba que, por exemplo, uma das que a gente vai ver agora, que é a questão da amplitude, que é justamente o valor, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, vai dar um certo número, né? Se esse número for pequeno, quer dizer que a nossa amostra tá legal, nossa pesquisa, mas se ela for uma amostra grande, já não tá tão legal assim. E olha como a gente consegue perceber aqui, ó, que, por exemplo, se a gente fosse pegar essa nossa amplitude para esses dois dados, a gente teria 60, né? O que é um número relativamente grande, mas se a gente pega, por exemplo, desses dois aqui, ó, já é uma outra coisa, é 10. Então perceba que a amplitude aqui seria 10 da de baixo, né? E a da de cima seria 60. Então perceba que por isso é interessante a gente saber as nossas medidas de dispersão, porque é só a tendência central, elas criam essa questão da homogeneidade ou não, que nesse caso da de cima não tem, e da de baixo até que ocorre legal. E a gente consegue saber isso através dessas medidas, que como a primeira a gente acabou de ver agora, né, a amplitude, aí tem a variância e o desvio padrão, né? Mas, olha aqui, ó, por ser uma medida que não leva em consideração a questão da nossa frequência absoluta, né, acaba sendo não muito utilizada para estudos tipo muito aplicados, tá? Né? Aqui a gente tem a questão da variância, é determinada pela média dos quadrados da diferença entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra, né? O cálculo é feito com essa formulazinha aqui, tá? A gente pega nosso dado da nossa média, a gente vai subtraindo de cada termo e eleva ao quadrado, né? E a gente vai dividir pela quantidade de termos, né? Isso vai dar nossa variância. E o desvio padrão é literalmente o quadrado desse valor, né? Então, ó, perceba que o desvio padrão ele é definido como a raiz quadrada da variância, né? Desta forma, a unidade de medida do desvio padrão será a mesma da unidade da medida dos dados, o que não ocorre com a variância. Uma característica da variância é que geralmente são números grandes, né? Enquanto o desvio padrão não, o desvio padrão é justamente o quão longe está da nossa média, é um dado legal. Né? E olha qual é a característica dele, ó, sendo quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão dos dados, né? Aqui, voltada para a questão do excesso de peso e obesidade, né, eu estou pegando como base a questão dos dados do site Vigitel, tá? Bem aqui, ó, deixa eu pegar de novo o apontador laser, Vigitel aqui, ó, tá? Em estudos epidemiológicos, o diagnóstico do estado nutricional de adultos é feito a partir do índice de massa corporal, né, que é obtido pela divisão do peso, né, medido em quilograma, pela altura ao quadrado, né, ou pelo quadrado da altura, né, medido em metros, né. Então seria qual unidade? Seria quilograma por metro, né. O excesso de peso é diagnosticado quando o IMC alcança o valor igual ou superior a 25, né? Que é o que vai nos interessar, porque a gente, apesar que eu coloquei os dois, tanto o excesso de peso quanto a obesidade, nós estamos trabalhando somente com a questão do excesso de peso, tá? Enquanto a obesidade é diagnosticada com o IMC igual ou superior a 30. Esses critérios são utilizados pelo Vigitel para analisar as informações sobre o peso e altura fornecida pelos entrevistadores, tá? O dado dessa pesquisa que eu peguei foi em 2021, tá? Então foi no meio da pandemia, então foi tudo por base de telefone, tá? Então aqui, ó, percentual de adultos, né, com excesso de peso. Eu falei logo nisso que ia ser por homens, né? E vai ser por homens sim, mas eu peguei primeiro o total pra você ter uma noção de como é que funciona, né? Então aqui, por exemplo, aqui nós temos as porcentagens de homens, tá? Desculpa, esse lado bem aqui. E aqui nós temos as porcentagens de mulheres, né? E aqui são as respectivas capitais, né, de cada estado, tá? E a fonte é do Vigitel 2021. É a fonte mais recente que a gente consegue encontrar no site oficial, tá? Aqui tem de Fortaleza, Goiânia e tudo mais, né? A cidade onde eu moro, que é Manaus, Amazonas, né? Ela tem seus dados também, né? Mas a gente vai pegar no geral, tá? Vamos generalizar mesmo, do Brasil todo. Então tá aqui, ó. Percentual de homens, né? Com excesso de peso segundo as capitais do Estado brasileiro e Distrito Federal. Ó. Então perceba que, por exemplo, a capital onde mais tem gente acima do peso é Porto Velho, né? E a que tem menos pessoas com excesso do peso é Salvador, né? E aí vai, né? Por exemplo, o nosso foco era fazer uma pesquisa amostral, então a gente vai calcular todas aquelas ideias da média, mediana, moda, amplitude, variância e desvio padrão, que é o que a gente vai ver agora.
né? Então, qual vai ser o nosso problema? De acordo com os dados obtidos, né, a porcentagem de homens maiores de idade sobre o excesso de peso, o que podemos dizer sobre as medidas de centralidade e de dispersão? Né? Então, tem a calcule a média, né? B calcule a mediana, C calcule a moda, e D calcule a amplitude, E calcule a variância e F calcule o desvio padrão. Né? Então, aqui, ó, a questão da situação do nosso problema 1. E tem a pede a média, né? Lembrando que a média é você somar tudo, né? Só que nesse caso, já que nós temos pesos, né? Como assim nós temos pesos? Vamos voltar aqui, ó. Porque perceba que, vamos supor, Salvador e São Luís tá em porcentagem de 51. Vitória e Palmas está com 56. Então isso é um peso, isso é uma frequência absoluta. Então a gente está trabalhando com uma média aritmética ponderada de certa forma. Por exemplo, olha quantas pessoas, por exemplo, capitais, né? Tem porcentagem com homens com excesso de peso, ó. 1, 2, 3, 4, né? E foi o que eu coloquei aqui, ó. Perceba que tem 4, ó. 58 vezes 4. Ao fazer cada um desses cálculos, tá? Nós vamos chegar que a nossa média é de 60,2%. Vou dar uma dízima periódica, tá? Então esse 2 acaba se repetindo infinitamente. A sua mediana é o termo central após organizar. Perceba que essa tabela também já deu organizado, né? E já que nós temos 26 estados e o Distrito Federal, então acaba ficando 27, né? Se a gente pegar 27 por 2, perceba que na questão do teorema fundamental da aritmética vai ficar 2 vezes 13 mais 1. Esse 1 é justamente o resto, né? Então a gente vai pegar 13 mais 1, então o termo 14º seria justamente a nossa mediana, né? Se a gente voltar lá para esse gráfico, a gente vai ver que é Natal, ó, tá? A moda, né? Nós temos duas, que é 58 e 61, tá? Ó, 58, né? Como falei que repete mais, né? E 61. E a variância, né? A variância seria você pegar cada um desses aqui, ó. Lembra que eu falei, pegar o primeiro termo menos a média, né? Então a média desse valor aqui, né? Então seria você pegar 51 menos a sua média e elevar ao quadrado, né? 56 menos a sua média e elevar ao quadrado, ó. Então o que eu estou fazendo, ó? E já que a gente está trabalhando com frequência absoluta, né? Cada um tem seus respectivos pesos, né? Resolvendo, a gente vai achar com o valor de 14,88475, tá? Show? A nossa amplitude, que é o máximo e o mínimo, é 68, que é Porto Velho, e 51, que é Salvador, tá? Então, a nossa amplitude é 17, ela é relativamente alta. E nós temos o desvio padrão, que é o quadrado, né? Desculpa, o quadrado, a estreia raiz, né? Quadrada da nossa variância, né? Que a gente acha como 3,85, né? Então, seria isso. Então, perceba que, como eu falei, né? Por que a amplitude não é um dado muito legal? Porque apesar de ter achado um valor grande, né? Nosso desvio padrão não é tão grande assim, né? Porque a amplitude ela acaba desconsiderando, por exemplo, a sua frequência absoluta, né? Ou seja, quanto que aquilo lá está repetindo, né? E no desvio padrão a gente consegue ter um dado bem melhor. Então perceba que está ok, né? Tu tem a sua média e seu desvio padrão está baixo. Então é um dado legal de ser estudado, né? Que tem que ser combatido, né? Essa questão do sobrepeso, né? Comendo saudável, né? Fazendo exercícios e sempre melhorando, né? Tendendo a melhorar a questão da nossa saúde, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, tá? E essa foi a aula de hoje.